Pois é, gente, voltei. Vamos voltar ao canal, né? Vamos voltar a gravar as resenhas dos livros que eu leio durante a semana. Depois desse sabático aí, sem nenhuma resenha, sem nenhuma atualização. Esse livro que eu li durante essa semana me fez ter muita vontade de gravar, de falar sobre o livro, de contextualizar o livro. Então eu resolvi voltar com o canal, né? Com os vídeos. Eu vou disponibilizar além do YouTube também no IGTV, então para todo mundo ter mais uma plataforma aí para assistir os vídeos. E aí, esse vídeo, essa resenha dessa semana que eu volto a conversar com vocês, ela é extremamente especial, né? Porque foi exatamente esse livro que me fez ter vontade de voltar a gravar, justamente por ser um livro tão antigo e infelizmente tão atual. É um livro de uma autora norte-americana que teve uma grande importância na luta contra o racismo e contra o feminicídio nos Estados Unidos ali dos anos 70. E ela é extremamente famosa, na verdade. Ela foi premiada, inclusive, com outros títulos. O título de maior sucesso dela é A Cor Púrpura, que inclusive também é filme. É um livro incrível, se você tem a oportunidade de ler. É um livro muito legal. Eu já tive essa oportunidade de lê-lo e é, assim, um título muito importante e clássico também, né? Se você quer conhecer mais sobre essa história, né, de racismo que se perpetua aí há tantos anos, não só nos Estados Unidos como no mundo, né? É um problema mundial que ainda enfrentamos. É muito bom. A Cor Púrpura realmente é um livro, assim, muito legal e o filme também é ótimo. Então, os dois eu super indico. Eu acredito até que o filme foi indicado ao Oscar. É um filme antigo, mas realmente muito bom. Vocês já sabem de quem que é o livro dessa semana? Já dei, então, algumas dicas de que é uma autora norte-americana que escreve sobre racismo, sobre feminicídio e que ela também escreveu A Cor Púrpura. Já sabem quem é? Se você falou ou lembrou da Alice Walker, você acertou. É exatamente essa autora que a gente vai falar hoje. É uma autora que eu não tinha tido contato antes. É a segunda vez, na verdade, né? Porque eu li A Cor Púrpura dela. Então, fora A Cor Púrpura, eu não tinha outra literatura dela, não tinha conhecimento de outra literatura. E esse livro que eu recebi dela, então, que é A Terceira Vida de Grange Copeland, que é o livro que a gente vai falar hoje, ele veio parar nas minhas mãos pelo clube de assinaturas de livros que eu tenho. Então, todo mês eles mandam um título, e esse foi o título do mês de maio. E esse título não foi muito fácil de ler, não. Apesar da autora descrever todas as cenas e ser uma leitura, assim, gostosa e muito fácil de ter ritmo de leitura, que às vezes pode ser uma coisa difícil, né, quando você tá lendo um livro, ele é muito angustiante, na verdade. Esse livro não é um livro fácil, apesar de ser um livro muito obrigatório para você entender que as feridas do racismo nos Estados Unidos, ela é muito profunda, né? Ela é extremamente difícil. E aí a gente se depara com esse livro que fala justamente sobre isso, um título que foi lançado em 1970, primeiro título que a autora lançou, não sabia disso, também é o primeiro dela. E ela vem trazer pra gente uma história que, infelizmente, não é antiga, que, infelizmente, é atual. E que isso revolta muito. Então, acho que é por isso que, assim, não foi uma leitura muito fácil, porque você é imerso num mundo de desigualdade, de injustiça, de violência extrema, assim, uma violência de um ódio. Foi um livro muito difícil, sim, de ler. Porém, um livro que eu recomendo, por isso estamos fazendo a resenha, e que é, assim, obrigatório, sabe? Você lendo todas as notícias que a gente tem se deparado aí nos últimos dias, eu acredito que esse livro tem tudo a ver com o que a gente passa e
apesar de ser muito revoltante, é necessário. Vamos falar então da história do livro. Esse livro se passa na Geórgia dos anos 20 até os anos 60, tá? Uma Geórgia extremamente rural, o estado da Geórgia nos Estados Unidos. E aí temos 3 gerações da família Copeland. Temos o Grant, que é o cara que leva, né, que é o nome do livro, que é o título do livro. Temos o filho do Grant, que é o Brownfield, e temos a filha do Brownfield e neta do Grant, que é a Ruth. E aí, como que vai acontecer? O Grant, ele é um pai de família, que se vê numa situação de extrema miséria, onde ele trabalha e não consegue mudar de vida, até porque a gente está vivendo ali um pós-escravidão, mas a gente sabe que logo após a escravidão, os negros continuaram trabalhando em condições péssimas, né, de trabalho, e trabalhavam por casa e comida, e trabalhavam por uma conta, uma dívida que nunca diminuía, que só aumentava. Então, basicamente, eram escravos, né? Extremamente marginalizados, né, jogados à margem da sociedade, e ele se vê nessa situação com a promessa de que indo para o norte dos Estados Unidos a vida era melhor. E é isso que ele faz. Ele vai para Nova York, e assim, o legal do livro é que isso não acontece linear, tá? São flashes, então a cada capítulo a gente está vivendo a vida de uma das pessoas da geração da família. Isso é legal, porque isso dá um ritmo bacana de leitura. E aí ele vai para Nova York, ele se vê numa cidade extremamente mais preconceituosa, inclusive, que a Geórgia, né? Porque aí você tem outro tipo de pessoas e outro tipo de configuração lá. Então ele saiu de um ambiente rural para ir para um ambiente de uma cidade grande. E é logicamente que ele não encontra o lugar dele lá, não encontra o lugar dele ao sol. E volta, e aí só que ele não volta para a família, ele, né, acaba tomando outro rumo. E aí, contraponto, temos Brownfield, que é abandonado pelo pai e que tem esse sentimento de abandono muito forte. Logo depois que o pai dele o abandona, a mãe dele acaba morrendo, a irmã também, então ele se vê sozinho num mundo extremamente preconceituoso, num mundo onde ele nunca vai ter portas abertas, justamente pelo fato dele ser negro. Então, é esse o contexto do livro. Quando ele tem uma oportunidade, que ele vai atrás do pai, ele acaba se casando com uma mulher muito boa, uma negra que também vive à margem da sociedade ali, mas ela ainda consegue estudar, ela quer sempre, mira sempre o melhor para a vida, enfim, eles casam. E aí a gente vê uma transformação do Brownfield. Ele é um personagem que no início ele é muito doce, uma criança doce, sonhadora, inocente. E aí a gente vai vendo como o abandono que ele sofreu, como todas as coisas, os sofrimentos, a fome, o frio, o preconceito, a desigualdade, transforma ele numa pessoa, assim, extremamente difícil. Uma pessoa ruim mesmo, uma pessoa má. E aí, mais uma vítima da sociedade, né? Infelizmente. E aí você vê essa transformação dele e ele se torna um marido extremamente violento, um pai extremamente ausente, alcoólatra, um horror, assim, é muito angustiante ver como esse personagem se transforma. E aí, nesse meio tempo, temos a filha mais nova, que é a Ruth, e ela também vai ter um papel muito importante aqui na história. Ela acaba sobrevivendo a tudo que acontece na vida dela, que eu não vou dar spoiler aqui, porque eu quero muito que vocês leiam. E aí ela vai encontrar esse papel, essa imagem paterna, na verdade, no avô. E aí a gente vê um Grant aqui já arrependido de tudo que ele fez, vai contar várias coisas que ele passou. Ele quer se redimir de alguma forma quanto a isso. Ele não consegue mais ter essa aproximação com o filho o odeia, né, pelo abandono, por tudo, porque o Brownfield culpa a sociedade, culpa o pai, culpa todos pela vida que ele teve, pelo fim que ele teve. E aí esse avô vai tentar se redimir
com essa neta, né? Então ele vai tentar dar o amor que ele não conseguiu, que ele não era capaz de dar para outras pessoas, para os outros filhos, para a esposa. Ele vai tentar se redimir com a neta. E aí é assim uma relação muito bonita, é uma relação muito legal. E só que ao meio de tudo isso a gente tem, né? Não dá para esquecer que temos esses negros tentando sobreviver nesse cenário péssimo que não dá oportunidades para ninguém. É um livro difícil, como eu falei, mas é um livro lindo, lindo, justamente por explorar esse relacionamento do avô com ela e também essa coisa difícil que o Brownfield cria com o Grant, justamente por ele ter sido abandonado. E é um livro, assim, que eu gosto exatamente desse tipo de livro, que ele fala mais do que tem dentro do livro. Então, a principal mensagem do livro não está escrita aqui dentro, tá? A gente tem pobreza, a gente tem miséria, violência, ódio, feminicídio, enfim. Mas o que o livro nos deixa tá muito além das páginas que a gente tem aqui. Então, a gente vê uma sociedade que ainda vê o negro como uma pessoa inferior, a gente vê esses vilões que não passam de vítimas da sociedade. Então, você vê o Brownfield ser uma pessoa boa, mas ele se transforma porque ele simplesmente vive uma vida extremamente injusta. Tudo que ele faz, nunca ele consegue sucesso, porque ele é negro, pobre, analfabeto, ele tenta aprender a ler, não consegue, ele tenta ter um emprego melhor, não consegue, e, né, todo esse relacionamento conturbado de pais e filhos, e aí neta, avô, enfim, família, né, a gente tem aqui também, e esse ciclo sem fim de violência da sociedade. Então, quando você acha que vai ter fim alguma coisa, acontece algo com o personagem que ele fica reverberando aquilo em consequências, né, em outros atos. E aí isso mostra como esse livro é atual, apesar de ter... Não é tão antigo, né? 1970, não acho que seja tão antigo, mas ele é extremamente atual por estar falando dessas questões aí. E aí, justamente por essas questões que eu falei, que eu acredito que ele seja tão importante. Essa semana, a semana em que eu li o livro, né, que foi agora as últimas semanas de maio, a gente teve duas notícias, na verdade 3 notícias bem complicadas aí no país e no mundo, que me fizeram ter a certeza de que eu precisava gravar a resenha desse livro. Uma foi a morte do menino João Pedro, de 14 anos, que foi morto numa operação policial no Rio de Janeiro, né, pela polícia. Ele estava brincando com os primos na sala, os policiais atrás de outro suspeito simplesmente balearam a casa onde ele estava, né, sem nenhuma certeza de que o suspeito estava lá dentro, e mataram essa criança, né, essa criança de 14 anos. Mataram não, assassinaram essa criança de 14 anos, que não tinha nada a ver com a briga, um inocente, uma pessoa cheia de sonhos, enfim, né? Mesmo se não fosse uma pessoa inocente, você não pode assassinar assim, como se não fosse nada outra pessoa, né? Eu acho que isso é uma coisa muito preocupante, a gente tem que estar justificando o porquê que o negro não deveria ter sido morto. Ele era uma pessoa boa, o menino ia para a escola, ele era inocente. Mesmo se ele não fosse, ele não merece morrer dessa maneira. Ninguém merece morrer assim, tá? A polícia não pode usar a violência da maneira como ela acha que deve usar. Mas aí é uma outra discussão. Temos então a morte do menino João Pedro, que nos sensibilizou muito por ser mais uma criança, mais uma estatística. Tivemos também essa semana o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, que foi aquele homem que foi morto pelo policial suspeito de ter comprado alguns produtos com dinheiro falso. E aí o vídeo um horror, eu não consegui assistir até o final, mas ele é morto asfixiado pelo policial enquanto ele fala que não consegue respirar, e ele também não é a primeira vez que nós vemos isso. Já vemos outros vídeos de norte-americanos também mortos pela polícia dessa mesma maneira. E aí outra notícia que me fez
ter certeza de gravar essa resenha foi o fato de que saiu há 3 dias atrás, se eu não me engano, uma pesquisa de que as pessoas que mais estão morrendo pela Covid-19 são pessoas negras e pardas de baixa escolaridade. Então, 1 a cada 3 pessoas mortas pela Covid são negros e pardos. Então, isso é um percentual de quase 40%, o que é demais, tá? E isso nos mostra como uma pandemia aí fez com que a desigualdade se mostrasse muito mais latente do que a gente jamais imaginou, né? Então, hoje, se você é preto, se você é pobre, analfabeto, você possivelmente não vai ter condições de ter um lugar ao sol, no sentido de que você não vai ter um leito de UTI, você não vai ter como pagar um tratamento e, logicamente, você vai morrer. Por que será que sua vida importa tanto assim? O governo, acredito que pensa que não, né? E aí, como é que a gente vai falar de igualdade, tá? Por isso que o livro, a resenha, é um ponto sempre de partida para a gente pensar. Por isso que a leitura é tão importante. A leitura não morre quando você termina e sabe o que aconteceu com os personagens. A leitura, ela justamente existe para que você pare e pense sobre as coisas da sociedade, pense sobre a vida, pense sobre os problemas e como a literatura ajuda a gente a ter esse senso crítico. Por isso que a leitura é tão importante, gente. Não é só para entretenimento, não é só também, mas não só para isso, é também para pensar sobre as coisas atuais. E aí não tem como você falar de igualdade perante todas essas notícias, perante esses livros que a gente lê e que não param de se tornar tão atuais, né? E muito mais do que isso, muito mais triste do que o livro, do que essas notícias, é um governo que não fala nada, que se omite com esses números péssimos de mortes que a gente está vivendo. E essas mortes, principalmente do Covid, são das pessoas que não têm acesso à educação, que não têm acesso a uma saúde de qualidade, sabe? Então, assim, você vê que para o governo não passam de números, e na verdade são pessoas, né? São pessoas. Como é que você vai falar de distanciamento social para famílias que dividem um cômodo, como é o caso das pessoas daqui, ó, desse livro, tá? Casas extremamente péssimas, eles passam frio na casa, além da fome, né? A casa, o telhado é todo furado, assim, é uma coisa inimaginável pensar que isso ainda existe e que o racismo é uma coisa que mata, né? Então, é uma sociedade que mata sem dó nem piedade, que sobrevive quem tem mais dinheiro e um governo que se torna cada dia mais intolerante. Porém, para falar sobre racismo, eu não posso falar sobre racismo. Não posso, não tenho propriedade, não é meu lugar de fala, como, né, a gente entende hoje. E eu chamei 2 pessoas para trazer uma mensagem do que elas pensam sobre todas essas notícias que a gente está vivendo, tudo que está acontecendo no mundo. Então, eu convidei a Ra, que é uma amiga minha, a Raíza, que mora na Jordânia, e ela vai trazer a opinião dela sobre o assunto, e também a Jane, que é uma nigeriana, que mora no Brasil há algum tempo já, foi minha caloura, e que eu gosto muito, admiro muito essas 2 mulheres, assim, são pessoas muito especiais, e eu convidei as 2 para trazer uma visão do que elas acham, do que tem acontecido, das notícias, para a gente ter esse panorama sobre o racismo, porque eu não posso realmente emitir nenhuma opinião e falar com propriedade sobre isso. Tudo bem? Meu nome é Jane, sou nigeriana. Eu moro aqui no Brasil fazem 9, quase 10 anos. Vim aqui para fazer a graduação em estudos, né? Eu sou formada em jornalismo e atualmente sou aluna de doutorado na Unicamp. Aqui venho falar sobre a minha experiência como mulher negra africana que mora no Brasil. E a pergunta é se em algum momento você já sofri racismo aqui no Brasil. Eu acho que inconscientemente as pessoas, né, seja a pessoa que perguntou, né, ou quem está ouvindo, sabe a resposta para essa pergunta. Embora eu creio que ainda existem pessoas que acham que não existe racismo. Ou
finge que não existe, né? Digamos assim. Mas eu acho que qualquer pessoa, né, negra aqui no Brasil, com certeza diria para você que sim, ela já passou por racismo aqui no Brasil, infelizmente, porque ela está presente nas coisas mais pequenas do dia a dia, coisas mais diversas, como andar na rua, entrar num ônibus, na escola, no trabalho, ir para supermercado, né? Aquela segurança te seguindo, você entra, o segurança tá ali parado. Na hora que você entra, pronto, a segurança vem atrás de você. E não é só ir no supermercado, não é só numa farmácia, é tipo frequente. E infelizmente eu sei que tem pessoas que é, insistem em acreditar que isso é só uma coincidência, ou que isso não acontece, ou que isso não existe. Mas eu acho que fazer a pergunta, né, para uma pessoa negra, perguntando se ela já sofreu racismo, inconscientemente eu creio que as pessoas, sim, têm noção de que isso acontece, que isso existe. Eu não sei se talvez essa pergunta é feita de uma forma a acreditar que talvez em algumas regiões ou em alguns lugares isso não existe, entende? Eu não sei, é meio complicado também, porque é uma pergunta que faz com que a pessoa que irá responder se expõe também, né? Porque é uma questão pessoal, é uma questão de você sofrer reações negativas por causa da sua cor de pele, por realmente não fazer absolutamente nada, entende? Você entra em algum ambiente e você recebe reações negativas só pela sua cor de pele, por não fazer nada, só existir, entende? Então, você perguntar para uma pessoa negra se ela já sofreu racismo, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, né? A forma como você pergunta. E você só vai ter essa liberdade de perguntar se você estiver muito próximo a essa pessoa e você tiver uma certa confiança, porque fazer essa pergunta é pedir para essa pessoa se expor. E eu não culpo pessoas negras que se recusam a falar sobre episódios de racismo que eles já passaram, entende? Porque muitas vezes a pessoa que pergunta só pergunta por saber. Tá, tudo bem, eles simpatizam, né? Isso não é errado, mas muitas vezes a pessoa cansa de falar, entende? Imagina se num dia 5 pessoas perguntam a uma pessoa negra se ela já passou por racismo. Essa pessoa cansa de responder que sim, eu já passei por racismo e relata a situação, porque sabe que nada será feito. Infelizmente, sabe que a pessoa só vão ouvir, vão simpatizar, mas o dia seguinte você levanta, sai da sua casa, vai pra rua e as coisas se repetem da mesma forma. Então, sim, eu já passei por situações assim, na faculdade, na rua, no supermercado. E hoje eu acho que eu sei, né? Eu sei identificar melhor quando eu entro em espaços assim, as pessoas reagem de forma negativa, de forma diferente. Eu sei, eu sei identificar melhor isso. E eu sei me posicionar melhor hoje, entende? Foi uma questão que foi bem complicado no começo, né? Quando eu vim pro Brasil, porque eu vim da Nigéria, vim pro Brasil e, infelizmente, pelo menos as pessoas não dizem para você que o Brasil é um país racista, né? O que eles falam é que o Brasil é um país multicultural, que tem várias culturas e as pessoas vivem em harmonia e eles mostram aquele vídeo de Salvador Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, onde os negros e brancos partem para o dia a dia em perfeita harmonia. Então, as pessoas não. Antes de vir para cá, eles não falavam disso, né? Eu, pelo menos, não ouvia falar disso. Então, foi chocante para mim, né? Depois que eu cheguei no Brasil e, né, ao longo dos anos, percebi que essa é uma realidade, essa é uma questão que eu teria que conviver. E hoje eu sei lidar muito melhor disso, eu sei lidar bem melhor com isso. Eu me posiciono, hoje eu sei como me posicionar, quando me posicionar. E eu sei quando é para educar as pessoas, né? Porque, de outro lado, né? Quando a pessoa vem perguntar para você, você tem que entender com qual a intenção que a pessoa pergunta. Se é só para obter uma informação ou se é para realmente aprender, para que essa pessoa possa, como é que eu digo, plantar essas sementes
para outras pessoas. Então, a gente tem que entender primeiro a intenção com que essa pessoa pergunta, né? Mais ou menos isso. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas eu espero que responda a pergunta de vocês. Beijo e tchau. Oi, gente. Meu nome é Raíza. Eu vim aqui a convite da Ju para falar um pouquinho sobre esse assunto que incomoda, que causa desconforto e que é justamente por causa disso que a gente tem tanto que falar sobre ele, que é o racismo. Incomoda falar sobre racismo porque a gente vive numa sociedade que está em negação, né? É muito mais fácil a gente pensar que em países miscigenados como o Brasil e os Estados Unidos, racismo é coisa do passado e que negros e brancos vivem nessa utopia de viver numa sociedade igualitária e tudo lindo, maravilhoso, quando na verdade os números e a própria realidade são muito mais duros do que isso. Tem uma frase circulando na internet, eu não tenho certeza da fonte, mas ela diz que o racismo sempre existiu e que agora ele está sendo filmado. Isso é muito verdade. Vide o mais recente caso do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos e que gerou e está gerando tanta repercussão no momento. Para quem teve a chance de assistir o vídeo em questão, é um vídeo extremamente perturbador. Não só porque tem uma pessoa morrendo diante dos seus olhos, mas por todo o contexto. É uma pessoa morrendo diante dos seus olhos, diante dos olhos daquelas pessoas que estavam sendo testemunhas e que estavam impotentes diante da situação e não podiam fazer nada. E que aquilo é um retrato real do que está acontecendo agora, o que sempre aconteceu. As últimas palavras do George, que ele repetiu várias vezes, tipo, clamando pela vida dele, foi: eu não consigo respirar. E isso é exatamente assim, que a comunidade negra se sente absolutamente todos os dias. Não dá para respirar. O racismo sufoca, o racismo mata todos os dias, e o caso do George foi só mais um que trouxe à tona toda essa exaustão que é ser um negro em sociedade hoje em dia. Então, infelizmente, a gente segue lutando pelo óbvio, contra o óbvio, repetindo o óbvio e gerando esse desconforto e essa mobilização até que o óbvio seja alcançado, que é a igualdade racial. Então, é isso. Eu espero que esses últimos acontecimentos incentivem as pessoas a pensarem um pouco mais sobre esse assunto, trazer à tona, trazer para o debate e sair dessa negação, sair dessa zona de conforto e falar mais sobre o assunto até que, quem sabe um dia, a gente alcance a tão famigerada igualdade. É isso. Um beijo. Eu acho que a mensagem é essa, né? Deixar também esse vídeo aberto para debate. Eu acredito muito que é necessário esse debate em cima de dados, em cima de reportagens, de coisas sérias, então não somente de achismo, né? E aí, eu acredito que então essa seja a mensagem, um livro muito bom mesmo. Se você tem a oportunidade de ler, leia. Não só esse da Alice Walker, ela tem vários outros livros bem bacanas também, tá? Eu dei uma rápida pesquisada, já fiquei com vontade, já incluí vários na minha lista. Então fica aí a resenha de um livro de 1970, que é atual, que fala dos erros que a gente não consegue apagar da humanidade, que ainda, inclusive, estamos tentando curar feridas extremamente profundas, né?
que é o racismo, a desigualdade, e aí uma sociedade que dá cada vez mais palanque e voz para pessoas que não passam de malucas e intolerantes, que não têm o mínimo de bom senso. Então é um perigo dar palanque para essas pessoas, dar ibope para essas pessoas, porque hoje a gente vê aí Trumps da vida, Bolsonaros da vida, pessoas que não têm nenhum tipo de tolerância ao diferente, né? E isso é muito preocupante, porque a gente já teve momentos na história em que vivemos governos intolerantes e vivemos atrocidades ridículas, atrocidades que para sempre marcam aí a nossa história da humanidade. Então fica aqui a dica desse livro. E como eu sempre trago, eu separei outros livros que discutem a temática, tá? Então eu separei Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou, que esse livro é um dos meus livros favoritos, também vai tratar do racismo. Assim, gente, esse livro é incrível. Se eu pudesse falar de todos os livros, leia um livro, eu diria esse livro. Esse livro é muito, muito bom. Então fica também, se você quer saber mais sobre o tema, esse livro é muito bom. Autora premiadíssima também. Logicamente que Toni Morrison teria um lugar na estante aqui com O Olho Mais Azul. Esse livro tem resenha no canal, inclusive. Um livro muito bom, curtinho de ler, super rapidinho. Fim de semana aí, ó, você pode conseguir ler esse livro. Muito, muito legal. Adeus, Gana, um livro super bom também, que vai tratar de várias gerações aqui, uma história mais tribal, tá? Uma história tribal da Nigéria também, que vai contar aí de famílias, Nigéria, olha eu, de Gana, que vai contar de famílias que se despedaçam, né, por questões aí de colonização e tal, então um livro muito bom, de Gana, não da Nigéria. Temos também um livro mais político e que traz mais debate, que é Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, claro que também já é famosa. Esse livro é muito bom também, tá? Ele vai falar da luta de classes, ele vai falar do feminismo, ele vai trazer discussões sobre feminicídio também, que são bem importantes e infelizmente atuais. Então, muito, muito bom. Teremos também na estante Underground, tá? Que é esse livro aqui, extremamente bom, tá? Uma obra-prima, que ele é super aclamado da crítica. Eu acho que, inclusive, ele venceu também, ó, vencedor do Pulitzer de 2017. Então, um livro super bom. E sobre racismo, desigualdade social e tudo mais, só que no ambiente brasileiro, esse é um livro que mudou minha vida. E que, inclusive, eu tenho que fazer uma resenha só pra ele, porque ele merece uma resenha só pra ele. É o livro O Abusado, do Caco Barcelos. Não é um livro curtinho, você provavelmente não vai conseguir lê-lo num final de semana, mas é um livro que você consegue ter um panorama do que é a vida na favela, tá? Esse livro é uma história real, então é uma história do Juliano, né, aqui dentro do livro, que era, no caso, o traficante dono do Morro Santa Marta na época. É um livro, é uma biografia que o jornalista Caco Barcelos entrevistou e se debruçou anos para lançar esse livro. E ele vai trazer exatamente isso, como a vida na favela não é fácil, como escolher o lado certo não é sempre tão fácil assim, que a vida na favela é realmente sobrevivência, tá? Então esse livro, para contextualizar mais o racismo, a desigualdade no Brasil. Aí também temos os livros da Chimamanda, que são incríveis, Meio Sol Amarelo, Americana. Ela tem também um Para Todas as Mulheres, para criar crianças feministas. Tem vários livros dela, que ela é incrível, né? Ela é maravilhosa. A leitura dela é incrível, assim, é sempre muito enriquecedora. E aí temos também um outro livro, que é O Ódio que Você Semeia, que ele é filme também. Então, esse filme é muito, muito, muito bom. Se você prefere filme ao invés do livro, quer, né, ter contato com a história mais rápido, é um filme muito bacana. Não é um filme também muito fácil, o livro também não é fácil, eu li ele no Kindle, não tenho ele aqui, mas eu super indico o filme, muito importante também, vai falar aí do racismo, principalmente nos Estados Unidos. Eu acredito que é isso.
esse é o vídeo de volta. Tô um pouco enferrujada, mas a gente vai voltando aos poucos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês leiam algum dos títulos e fico aberta ao debate, fico aberta a qualquer tipo de sugestão que vocês tiverem, de livros que vocês querem ler e de repente não conseguem ou não acham, né? Me manda sugestão, eu tento achar. Vocês sabem que eu gosto bastante de ler, então provavelmente eu vou ler muito rápido e vou trazer a resenha para vocês, tá bem? Muito obrigado, fiquem em casa se puderem e um abraço.